Todas as noites sonhamos. Às vezes parece que não, porque não lembramos de nada quando acordamos. O fato é que, quando dormimos, nosso espírito se liberta. Mas nem sempre esse momento é guardado em nossa memória. Tem vezes que o nosso sonho parece realidade. Temos a nítida impressão de que não estamos sonhando. Estamos vivendo tudo aquilo, naquele exato momento, revendo pessoas, ouvindo, falando, matando a saudade. Estamos envolvidos em sentimentos. Essa seria uma viagem astral. Sempre que dormimos, nosso espírito se liberta do corpo momentaneamente, livre para fazer o que quiser, rever aqueles que estão encarnados e desencarnados, amigos, parentes, pai, mãe, avós, até mesmo seu espírito protetor. O termo usado para isto é bastante amplo. Podemos chamar de projeção astral, emancipação, desdobramento, entre outros. Mas como acontece isto? É seguro? Podemos sair do nosso corpo e não voltarmos mais? Todas as vezes que sonhamos, saímos do corpo? Para que possamos entender como acontece a viagem astral ou desdobramento, precisamos entender como o nosso corpo funciona espiritualmente falando. Não se aprofundando muito na constituição do corpo conforme o Espiritismo. O nosso corpo é formado de 3 partes essenciais: o espírito, o perispírito e o corpo físico. Irei mencionar somente esses 3, para melhor compreensão. O espírito é o que anima o corpo físico. É o que o torna vivo, o que pensa, age, o princípio inteligente. Os espíritos têm um envoltório chamado de perispírito, conforme vou falar a seguir. A natureza do perispírito é semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois possam se comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente, o corpo físico. É nesse corpo que o espírito encarna e, através do perispírito, consegue agir sobre a matéria, animando esse corpo, pois é de natureza semimaterial, servindo de intermediário entre o espírito e o corpo físico. Fui um tanto repetitivo, mas com o objetivo de frisar bem a constituição do corpo físico. É importante ter em mente que sem o perispírito a viagem astral não seria possível. E por fim, o cordão de prata, também chamado de fio de prata, tem esse nome pois é semelhante a um cordão e na maioria das vezes de cor prata, mas que nada tem a ver com a prata ou alguma bijuteria. É uma extensão do perispírito, o que prende o espírito ao corpo físico, através dos filamentos energéticos que viabilizam a conexão entre o perispírito e o corpo. Ou seja, é o que mantém o corpo físico vivo, em pleno funcionamento. A diferença entre um perispírito encarnado e desencarnado é o fio de prata. A morte física se dá com o rompimento desse fio de prata. Jefferson nos conta a experiência dele. Quando era criança, em torno de 8 a 12 anos de idade, teve experiências com viagens astral. Depois dessa época, mais precisamente na idade adulta, nunca mais teve essas experiências, sendo que pouco lembrava delas. Tudo começou novamente em 2008. Passava um momento complicado de sua vida. Estava mudando para uma cidade no Paraná. Tinha alugado uma casa. Já tinha ficado naquela cidade 3 vezes, mas naquela casa era a primeira vez. Chegando lá, tomou um banho e descansou um pouco, e acabou adormecendo no sofá da sala.
Acordou, já era outro dia, uma bela manhã de sábado. Com muita coisa ainda para organizar, passou rápido o dia. Tomou um banho, jantou e foi para a cama. Estava muito frio, cerca de 1 grau negativo. Pegou um livro para ler, não aguentou o cansaço e pegou no sono. Logo saiu do corpo, foi para a sala e avistou, do lado de fora da janela, um espírito deformado, olhando-o fixamente. O espírito queria entrar na casa, mas de alguma maneira não conseguia. Jefferson se assustou. Com medo, correu para o outro cômodo da casa e, para a surpresa dele, estava ocupada por centenas e centenas de espíritos, muitos mesmo, andando de um lado para o outro. Lhe pareceu estar em uma estação de metrô em horário de pico. Porém, nenhum desses espíritos conseguia ver Jefferson. Logo depois, uma família com um casal e uma criança se aproximaram de mãos dadas, conseguindo enxergar Jefferson. Jefferson estava com muito medo. Um homem se aproximou dele e perguntou: "Você pode me ajudar? Nós estávamos viajando de ônibus e agora estamos aqui. Já estamos andando faz tempo e não sabemos onde estamos indo." Nesta hora, Jefferson ficou tão assustado que retornou ao seu corpo físico. Voltou em um solavanco, com o coração disparado, adrenalina a mil e cheio de emoções. Foi uma experiência incrível. Mesmo com medo, Jefferson pôde ver aquilo acontecer e finalmente enxergar a possibilidade de reencarnação. Disse Jefferson: "Ninguém me contou, eu vi. Tive pena de não ajudar aquela família, mas eu estava muito assustado e ainda não tinha estudo o suficiente para controlar minhas emoções na projeção astral." Como vimos neste conteúdo, o desdobramento espiritual, também chamado de projeção astral, viagem astral ou emancipação da alma, é um fenômeno que permite a conexão com o mundo dos espíritos. Ele é mais comum durante o sono e, além de natural, também pode ser induzido. No desdobramento consciente, as impressões da viagem astral permanecem após o despertar. E mesmo nos casos em que não há lembranças, a vivência fora do corpo pode ser bastante positiva. Além de vantagens para o espírito que viaja, o desdobramento espiritual também pode ser de grande valia para o mundo espiritual.